Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Este é o quarto trimestre de 2022 da classe de jovens Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Esta é a lição número 11. O dia 11 de dezembro, segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia. A liderança de Barnabé. Barnabé, a principal característica dele, pelo menos para mim, é que ele era um líder motivacional. E assim também você deve ser um líder motivacional. Motivar as pessoas, né? Texto principal. Então Barnabé, tornando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Lembrando, claro, Barnabé tinha outros atributos, principalmente da santificação, da santidade, que é o mais importante, mas eu digo em questões humanas. Porque hoje vemos muitos líderes que, na verdade, como diz o mundo, né, não querem largar o osso. Estão na liderança de uma igreja, por exemplo, e por motivos muitos, né, principalmente da questão financeira, é um pastor que está numa igreja que tem um alto salário, então ele não quer sair da liderança dessa igreja porque ele vai perder aquele salário. Nós, em primeiro lugar, devemos, quando liderar por amor a Cristo e não por salário. Para ter salário, nós devemos trabalhar. E fazer a obra do Senhor é um trabalho espiritual, é um trabalho que dá honras a Deus, é um privilégio fazer a obra do Senhor e não uma questão de salário. Repito, para se ter salário precisa-se trabalhar. Mas a questão de Barnabé é muito motivacional e isso é muito importante porque nos dias atuais as pessoas não querem mais motivar outras pessoas e, como eu falei anteriormente, as pessoas que estão na frente da liderança muitas vezes não querem largar o osso, né? Não, por motivos às vezes financeiros, às vezes por prestígio, por poder, seja lá o que for, não querem que outras pessoas peguem o seu lugar, né? Vamos dizer assim, né? Resumo da lição: Barnabé é referência de uma liderança conciliadora. Introdução. Que liderança na atualidade, ou melhor, que a liderança na atualidade venha a seguir o exemplo de Barnabé, trabalhando pela unidade em um tempo de divergências. Sempre na nossa vida haveremos divergências. Se você tem um irmão, você vai ter divergências com ele. Ou às vezes até com a sua mãe, com o seu pai. Todo relacionamento tem divergências. É claro que nós pautamos as nossas divergências na palavra e nós, claro, no Senhor, levamos a vida na paz, com tranquilidade, sem maiores problemas. Entretanto, há algumas questões, algumas divergências que são muito acentuadas e para essas precisa de ter uma pessoa para apaziguar o negócio, para reconciliar, para conciliar, para motivacionar, para equilibrar, para que não haja assim conflitos externos a ponto de fazer algo pior, né? Vir a acontecer o pior. A pessoa de Barnabé, quem foi Barnabé? Entretanto, os relatos que temos são significativos e indicam com admirável clareza detalhes a respeito da personalidade, da fé e da liderança deste homem que tanto tem a nos ensinar. Veja aqui que Barnabé ele tinha uma personalidade. Quantos líderes hoje não têm personalidade, não se impõem, né? Não tem um posicionamento para nada, tudo é neutro, nunca ele se posiciona para uma determinada situação, para um acontecimento mundial, ele nunca sempre fica aleatório, sempre fica alheio, na verdade, não é aleatório, fica alheio à situação, nunca dá uma palavra de posicionamento, ou seja, tem uma personalidade completamente fraca, uma personalidade que, como diz o mundo, né, é uma Maria vai com as outras. O líder ele tem que ter personalidade, ele precisa se posicionar. É claro que uma situação ou outra que não diz respeito a ele, ele não precisa não deve se posicionar, principalmente se for algo polêmico. Mas se for algo polêmico, mas é dentro do que ele trabalha, dentro da atividade dele, onde ele atua, aí sim ele precisa se posicionar com firmeza. E era o caso de Barnabé. E vem também a questão da fé. Qual líder vai liderar se ele não tiver fé no Senhor? Ele precisa ter fé. Ele pode até pensar e ver por uma fraqueza ou outra que ele não tem uma determinada habilidade para uma determinada área, mas ele tem fé no Senhor que ele conseguirá.
Então a liderança ela precisa ser pautada nesses pontos. E Barnabé tinha esses atributos, essas qualidades. Barnabé, um homem generoso. Barnabé vendeu a propriedade que possuía e depositou todo o valor que ganhou diante dos apóstolos. Ao que tudo indica, a prática de depositar bens aos pés dos apóstolos era algo comum na igreja primitiva, embora não fosse obrigatório. Então veja que Barnabé, ele diferente de Judas, ele entregou tudo aos apóstolos, ou seja, era uma pessoa generosa. O líder, ele precisa ser generoso, e aqui é no sentido amplo, né? A generosidade para a liderança é no sentido amplo, é tanto no sentido de abençoar financeiramente, como também de doar o seu tempo para pessoas. Isso também é um ato de generosidade, lembrando que uma das coisas, talvez a coisa mais importante que nós temos na questão humana, falando humanamente, é o nosso tempo. Já viu quando você perde algum tempo com pessoas ou com situações e você vê no final das contas que não valeu a pena? O que você fala? Poxa, eu perdi tanto tempo. Você não fala que perdeu dinheiro, você fala que perdeu tempo, porque o nosso tempo é precioso. Então você tem um tempo precioso e você divide esse tempo que você tem para abençoar a pessoa com o seu tempo, com o seu ensinamento, com as suas pregações, ou mesmo com os seus serviços por alguma razão, e você não cobra por esse serviço, né? Você faz um serviço voluntário. Isso é generosidade, e nós devemos ter, né? A pessoa que tem aí o cargo a função de líder, ele precisa ser generoso. Todos nós devemos ser generosos, todos nós, mas principalmente quem lidera. O líder, ele precisa ter essa generosidade. Isso também, claro, vai incluir também a questão financeira, né? Ele, por ser líder e por uma questão, por uma razão, ele tem uma situação financeira melhor do que os seus liderados, é de bom tom que ele, de uma forma, ele ajude com a sua generosidade, claro, sem tocar trombetas. É muito importante ressaltar esse ponto de não tocar trombeta. Barnabé é um homem fiel. Além de sua origem, de seu bom relacionamento com os apóstolos e de sua generosidade, Barnabé é visto também como uma pessoa fiel, leal ao Senhor e à liderança da igreja em Antioquia. O líder, principalmente aquele líder de jovens, ele tem uma função muito importante. De modo geral, todo líder de mocidade, ele tem algo interessante, que é o pastor da igreja. De modo geral, ele sempre foi um líder de mocidade. É muito difícil ter um pastor hoje que nunca foi líder de mocidade. É muito difícil. Por quê? Porque o líder de mocidade ele tem essa função, parece que é uma forma de Deus preparar aquele líder para futuramente ser pastor. É o que? Lidar com jovens. Por quê? Porque os jovens, eles querem muitas coisas para ontem e eles só pensam no futuro. Então, eles não vivem o presente. Então, o jovem tem muito essa dinâmica, eles são muito ágeis, são muito rápidos. Então, essa liderança, ela precisa ser uma liderança forte. Entretanto, há aqui um ponto crucial. Esse líder, ele precisa ser fiel a Deus e fiel à sua igreja, à liderança da sua igreja. Ou seja, não é porque alguém é líder de um grupo de jovens que talvez seja o maior, por alguma razão, seja o maior departamento da igreja, por exemplo, não é por isso que ele não tem que dar satisfação ao seu pastor ou ao supervisor, o superintendente da escola dominical, por exemplo. Ele precisa respeitar a liderança da igreja, por mais que seja importante a participação dos jovens na igreja, por mais que ele tenha força como líder, ele precisa, em primeiro lugar, saber que, além de líder, apesar dele ser líder, ele, acima de tudo, ele continua sendo uma ovelha. Então, a ovelha, até para dar exemplos para os seus liderados, ele precisa ser obediente ao seu pastor, principalmente ao pastor, aos obreiros, às irmãs do círculo de oração. É de bom tom que ele tenha esse respeito, essa fidelidade com as pessoas mais velhas, as pessoas que estão há mais tempo no Evangelho. Ele precisa ter essa fidelidade, primeiramente com o Senhor, é claro, e depois com toda a liderança da igreja, em todos os departamentos, né? Ser fiel ao líder dos outros departamentos, o líder das crianças, os líderes dos adolescentes, das irmãs, dos irmãos, de um modo geral. Então ele precisa ter sempre essa postura, até mais uma vez para ser exemplo para os seus jovens, né? Então, se você porventura está aí
nessa questão de liderar jovens, você precisa ser fiel ao Senhor em primeiro lugar, é claro, e ao seu pastor e toda a liderança da sua igreja. A liderança de Barnabé, um líder experiente. Veremos algumas das qualidades que marcaram a liderança de Barnabé. A primeira característica a ser considerada é a sua experiência demonstrada na maneira como conduziu. Paulo, para ser entronizado na igreja, ele é referência de um líder com maturidade espiritual e emocional. Pois bem, o que é experiência, né? Experiência é o nome que nós damos aos nossos erros. Mas quando eu quero aqui colocar a questão aqui de Barnabé, não como um líder experiente, mas como um líder com conhecimento. Ele conhecia os caminhos, ele sabia o que tinha que fazer. E o líder de jovem, todos os líderes precisam ser assim, mas como a gente está falando aqui diretamente dos jovens, o líder de jovem, ele precisa ter essa maturidade, ele precisa saber, conhecer o caminho, saber como lidar com as circunstâncias da vida, com as diversidades, até porque ele precisa ter maturidade tanto espiritual quanto emocional. Espiritual, ele precisa ter conhecimento para ser uma pessoa espiritual, né? Espiritualmente falando, ele é uma pessoa que tem maturidade espiritual, mas também ele precisa ter maturidade emocional, ou seja, ele precisa estar emocionalmente bem. E como é que ele vai estar emocionalmente bem? Ele precisa se resguardar de certas coisas, evitar discussões, separação, divisão. Ele precisa sempre conciliar, saber lidar com esse tipo de coisa. Ele precisa ser emocionalmente bem maduro. Então, para que não venha assim se perder. Então, na medida que a pessoa vai caminhando, ela vem adquirindo conhecimento. À medida que você vai liderando, você vai adquirindo conhecimento, tanto espiritual quanto emocional. E uma das formas mais fáceis de conseguir isso é numa situação difícil, você não sabe o que fazer e não é nenhuma vergonha você não saber, não tem nenhum problema você não saber. O que você faz? Você vai direto ao seu pastor e pergunta para ele o que você deve fazer, o que ele te aconselha a fazer numa determinada situação, porque isso vai fazer com que você diminua os espaços, porque é algo que você pode aprender ali, demorar um tempo para aprender, lidar com a situação. O que você faz? Você fala direto com o seu pastor e o seu pastor vai te orientar de uma forma mais rápida. Por quê? Porque ele é experiente. E por que experiente? Porque ele, muito provavelmente, ele já passou por aquilo ali e ele errou lá no passado. Então ele vai te falar naquele momento o que você não deve fazer. Que muitas vezes o mais importante não é o que nós vamos fazer, né? O que nós não podemos fazer, às vezes é muito mais importante saber. Então o teu pastor ele vai te falar exatamente o que você não deve fazer e depois ele vai falar o que você deve fazer. E ainda que ele, por alguma razão, ele não saiba o que fazer, ele já te falando o que você não deve fazer, já é meio caminho andado, já vai te ajudar muito. Então você não vai precisar ter uma vida desgastada, se desgastar com aquela situação. Por quê? Porque alguém já trouxe para você pronto. Então tenha a simplicidade, a humildade de perguntar para o seu pastor ou para alguém, um obreiro ou até mesmo uma irmã do círculo de oração, por exemplo, que você sabe que é idônea na palavra, conhecedora da palavra, é uma pessoa de fé, e ela certamente vai te orientar. Um líder dedicado. Um aspecto importante na dedicação de Barnabé é visto na sua disposição de acompanhar Paulo em uma viagem cujo propósito era visitar novamente os irmãos que se converteram a Cristo nas cidades pelas quais já haviam passado. Ele também se dedicou em conduzir e formar novos obreiros, como João Marcos e o próprio apóstolo Paulo. Veja aqui uma questão de dedicação. Lembra que eu te falei lá no início? Que você precisa ter aquela questão de se dedicar. Nós devemos formar pessoas, né? Os líderes precisam formar pessoas, se dedicar. Não lembra que eu te falei lá no início sobre a questão do tempo? Você dedicar tempo para os seus liderados. É exatamente isso aqui que Barnabé fazia. Depois ele voltou para os lugares onde as pessoas aceitaram a Cristo, foi ver como estavam os trabalhos, ou seja, ele teve dedicação, ele se interessou em voltar lá no início. Então faça isso também. Sempre que você puder, visite os seus liderados, veja como eles estão, como estão passando, ou se porventura alguém que já não está mais na sua igreja, ou está em outra cidade, quando você passou por lá, ou coisa dessa natureza, volte quando você puder e veja como estão as coisas. É muito importante a presença do líder, é muito importante a
é possível que talvez uma das coisas mais importantes do líder no grupo é a sua presença. Ele estar presente em todas as atividades do grupo, é ele ser uma pessoa, um líder dedicado de fato ao trabalho da igreja e do grupo em si, né? Que no caso, no jovem, né? Um líder confirmado. O texto bíblico informa que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Barnabé foi uma escolha divina para que junto de Paulo fosse enviado para a obra missionária. É muito importante o líder ser confirmado. Não adianta colocar um líder para liderar um departamento, ainda mais com o departamento de jovens, só porque é uma pessoa bem apessoada ou talvez uma pessoa que se dê bem com os jovens. O mais importante é esse jovem, esse líder ser confirmado pelo Senhor. Ele precisa ser confirmado, não é colocar uma pessoa para liderar um grupo de jovens de qualquer maneira. Isso também, claro, vale para os outros departamentos. A pessoa que for liderar a mocidade, né, os jovens, ele precisa ter o quê? Ele ser confirmado pelo Senhor. Mais uma vez, nós não devemos colocar ninguém para liderar grupo só porque é o nosso amigo, é porque é filho do pastor, ou porque dá valores altos de oferta, é uma pessoa que abençoa muito a obra, é uma pessoa que tem um dízimo muito alto, nada disso. A pessoa para liderar, ele precisa ser confirmado pelo Senhor. Aspectos práticos da liderança de Barnabé. A alegria de Barnabé. Tal fato é uma clara demonstração de seu caráter cristão e ministerial, pautado em Deus. O líder precisa se alegrar com os feitos do Senhor na vida de seus liderados. Já viu aquele líder que não fica feliz quando Deus faz algo extraordinário com seus liderados? Às vezes fica até enciumado, né? Por que o Senhor fez com eles e não fez comigo? Às vezes até fica enciumado. Barnabé era diferente. Barnabé ele ficava feliz quando via o mover do Senhor. Quando ele via Deus agir, ele se alegrava no seu coração. E isso que nós precisamos, né? De líderes assim, que fiquem felizes com a presença de Deus na nossa vida. O Senhor é comigo e o meu líder fica feliz porque Deus é comigo. Deus fez algo extraordinário na minha vida e o meu líder fica feliz por isso. É assim que o líder precisa ser. Porque outrora os líderes, né, e às vezes até mesmo na atualidade, os líderes ficam incomodados porque Deus está fazendo algo espantoso, extraordinário no meio dos seus liderados. E às vezes pior, às vezes o líder fica enciumado porque é um outro líder, né, Dá um exemplo melhor. O líder anterior foi melhor do que o líder atual. E ficam nessa disputa para saber quem era o melhor. Isso é descabível, isso não é da parte de Deus. Quando Deus faz a obra, é dele, ele faz da forma que ele quiser, ele usa quem ele quiser, para o propósito que ele bem entender. E nós, como servos do Senhor, e no caso o líder do grupo, ele precisa ficar feliz com o que o Senhor está fazendo no meio deles. Ele precisa ficar grato ao Senhor e de maneira nenhuma achar que Deus está fazendo aquilo ali porque é Ele que é, porque o líder sou eu. Não é nada disso, porque o Senhor que é o dono da obra. Então, independente de quem está na obra na frente, se Ele quiser fazer, Ele faz. Agora, a verdade é que o líder também tem que ter a responsabilidade de procurar a presença do Senhor, trazer a glória do Senhor para junto do grupo. E como é que o líder faz isso? Se santificando diante do Senhor. Aí a glória do Senhor enche o templo. Tem que orar, tem que buscar ao Senhor de todo o coração. Mas, mais uma vez, ele precisa ficar feliz, alegre, quando Deus fizer um mover dentro do grupo. A mensagem de Barnabé. Como líder, Barnabé atuou efetivamente no ministério da pregação e provou a sua fidelidade a Deus também como pregador. É importante que o líder seja um bom pregador. Entretanto, há algo de se dizer que é de suma importância. Nem todo líder sabe pregar. Eu, particularmente, tive o melhor líder que uma pessoa pode ter de mocidade e ele não sabia pregar. Ele era muito bom para apacentar, ele tinha todo um envolvido, ele era muito envolvido, né? Agora não é mais líder, né? Agora é de jovem, né? Agora é presbítero, já está quase sendo pastor. Ele era muito bom na ideia para conciliar.
Ele tinha todos os requisitos de um bom líder, e ele é um excelente líder, inclusive foi o melhor líder de mocidade que eu tive. De todos eles, é claro que tive bons líderes, mas ele se destaca por muito, mas não sabia pregar. Me lembro que uma vez eu era Relações Públicas do grupo de jovens e chamei ele para pregar, ele ficou num vento, ele ficou numa prova, mas é de bom tom, se o líder puder saber pregar, ministrar a palavra, melhor. Mas isso aqui é um caso de Barnabé, uma coisa específica de Barnabé. Barnabé sabia pregar, mas isso não quer dizer que o líder dos jovens tem que saber pregar. O que o líder precisa saber é estar na presença do Senhor e liderar o departamento. O líder não é obrigado a saber fazer tudo. O líder não precisa saber tocar todos os instrumentos, ou cantar maravilhosamente, ou saber ensinar, ou saber pregar. Terá coisas que o líder não saberá fazer, e não há nenhum problema nisso. Agora, no caso aqui de Barnabé sabia fazer muito bem. Barnabé é um homem de bem e cheio do Espírito Santo. Ele foi um líder bem-sucedido, e o texto de Atos 11:24 se encarrega de mostrar que o seu sucesso estava no fato de que era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Essas três qualidades resumem o perfil ministerial de Barnabé. Então veja bem que o nosso amigo Barnabé, ele era um homem de bem. Já falei aqui em algumas outras oportunidades, mais uma vez vou dizer, que humanamente falando, a coisa mais importante, a qualidade mais importante que o líder tem que ter é caráter. Ele tem que ser uma pessoa de bem. Ele precisa ter caráter. E isso aqui era um ponto de Barnabé. Outro ponto era que Barnabé era cheio do Espírito Santo. Quantos líderes hoje são colocados de qualquer maneira e não são cheios do Espírito Santo? O líder ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Ele não precisa necessariamente ser batizado com o Espírito Santo ou batizado no Espírito Santo, como algumas pessoas dizem. Mas é importante que ele seja cheio do Espírito. E qual é a diferença? Em rápidas palavras, a pessoa que é cheia do Espírito Santo é uma pessoa motivada para fazer a obra. Independente se está fazendo chuva, se está fazendo calor, se está nevando, ele está pronto. Ele está cheio de vontade, ele está cheio de Deus na vida dele. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ele pode, por qualquer coisa, se esfriar, ele não tem aquela motivação. Por quê? Porque ele é batizado com o Espírito Santo, mas ele não é cheio. Uma outra coisa muito interessante de falar sobre cheio e ser batizado é que o cheio do Espírito Santo, a pessoa batizada com o Espírito Santo fala em línguas, pessoa batizada. A pessoa cheia do Espírito Santo, ele trava a língua, ou seja, ele não fica falando da vida alheia. Então veja aqui dois polos diferentes. Então o cheio do Espírito Santo é uma pessoa mais ponderada, não que quem é batizado não seja, mas o cheio do Espírito Santo, que é o foco aqui, é uma pessoa que ela está cheia de Deus. Ela está motivada para fazer. E assim também o líder precisa fazer. Ele não tem que ficar colocando obstáculos para não fazer. Ele precisa não ver os obstáculos e ir em frente, seguir em frente. Lembra que o Senhor falou para Moisés? Diga ao meu povo que o quê? Que marche. E é assim que também nós temos que fazer. Independente do que está na nossa frente, importante é que o líder venha marchar, e certamente como líder ele vai cheio de vontade, cheio do gás, né? Cheio do Espírito Santo, né? Espiritualmente falando, ele faz o quê? Ele leva o povo com ele. Agora, se o líder não está cheio do Espírito, não é uma pessoa de bem e não tem fé, ele vai para onde? Para lugar nenhum. Então, claro, ninguém vai acompanhar. Conclusão. Nesta lição, refletimos a respeito de Barnabé, um líder importante na reedificação e no crescimento da igreja no primeiro século. Ele cumpriu um papel importante na formação espiritual e ministerial de Paulo e de João Marcos, além de ter sido um incansável evangelista entre os gentios. As suas qualidades podem ser resumidas como homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Sua liderança foi confirmada por Deus e reconhecida pelos homens. Olha que coisas importantes na vida de Barnabé. Hora da revisão. Número 1, o significado é pacificador. Número 2, nascido em Chipre. Número 3, foi colocado aos pés dos apóstolos. Número 4, um líder fiel, dedicado e experiente. Número 5, sua liderança foi confirmada por Deus e reconhecida pelos homens. E que você, mais uma vez, sendo chamado para liderar, que você seja cheio do Espírito Santo com fé, seja uma pessoa motivacional, assim como foi Barnabé. Barnabé, ele fazia e trazia as pessoas para o meio, né? O apóstolo Paulo, quando as pessoas tinham medo de Paulo, foi Barnabé quem trouxe Paulo para junto dos apóstolos. Não pode receber ele foi transformado, o Senhor transformou ele, pode receber ele.
Ele motivava as pessoas a receberem novas pessoas. E olha só quem era, né? Era Saulo, que era um perseguidor de igreja, dos cristãos, né? E o povo recebeu também, da mesma forma João Marcos, que o povo não queria ele, mas Barnabé insistiu. Então que nós venhamos, né, quando chamados para liderar, que nós venhamos também motivar pessoas, nós venhamos fazer com que as pessoas se sintam bem quando estão conosco, né, que nós venhamos passar essa mensagem de sermos cheios do Espírito Santo, e as pessoas verem que nós somos cheios do Espírito Santo e que somos confirmados pelo Senhor. Isso que é o importante. Então, se porventura você está aí na sua época aí de liderança, você chegou o tempo para você, que você seja cheio do Espírito Santo e seja motivacional. Mas se porventura ainda não é o seu tempo, fique junto com o seu líder, colhe com ele, seja amigo dele. Às vezes, claro, você pode ter algumas diferenças, mas tire essas diferenças no Senhor. Fique com ele, ajude ao seu líder, porque certamente, segundo a vontade do Senhor, assim como Josué foi o braço direito de Moisés e foi chamado para liderar, assim também será você. Você será o braço direito do seu líder, certamente haverá o dia que o Senhor te chamará para continuar esta grande obra de liderança. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!